Assombrações que aparecem de repente em uma loja de conveniências. Serão fantasmas do além ou será a memória de pessoas conhecidas? Um paredão de caixas de som tocando reggae nas alturas. Um ritmo que foi descoberto por ondas de rádio perdidas no oceano. A velocidade diminui. O reggae vai dando espaço para o som da água e para melodias que lembram flautas. Até que a caminhada nos leva também aos pilares de uma casa que já não existe mais. E ainda assim conseguem sustentar a história e a violência de um país inteiro. Então a gente faz uma curva e esbarra naquele fiapinho de vida que resiste e surge quando tudo parece destruído. Quem nunca se sentiu em algum espaço assim, não é? E como aqui também é lugar de esperança, eu vou contar para vocês sobre uma proposta de sociedade bem diferente dessa que a gente vive e que tem dado muito certo. Eu sou a cantora Xênia França e esta é a segunda temporada do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo. Nesta edição, partimos da 36ª Bienal, que coloca uma pergunta simples e ao mesmo tempo decisiva. O que significa praticar a humanidade? Episódio 1 – Quando o rio se expande. Com o título Nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática, a 36ª Bienal, realizada entre 2025 e 2026, propôs pensar a humanidade não como algo dado, mas como algo que se constrói no dia a dia. Nas relações, nos gestos, na escuta e na forma como nos conectamos com a Terra e com os outros. A edição teve curadoria liderada por Bonaventure Benjeng Dikun e reuniu artistas de diferentes partes do globo que entendem a arte não apenas como objeto, mas como modo de estar no mundo e ferramenta para imaginar formas mais justas, sensíveis e solidárias de existência. Ao longo de 7 episódios, produzidos em parceria com o UOL, este podcast convida pessoas de diversos campos para conversar sobre temas que cruzam o percurso da Bienal e que muito provavelmente também cruzam a sua vida. O título da mostra vem de um poema de Conceição Evaristo e nos lembra que nem todos os caminhos são visíveis ou pavimentados. Existem outras formas de seguir. Outros tempos, outros saberes acessados pelo silêncio, pela memória, pela escuta e pela poesia. Neste podcast, a gente percorre alguns desses caminhos. Histórias que falam de água, terra, corpo, ancestralidade e futuro. Experiências que não oferecem respostas prontas, mas abrem espaço para imaginar juntos outros modos de viver e de praticar a humanidade. Neste primeiro episódio, a gente começa contando a história de quando o artista colombiano Leonel Vázquez conheceu o rio Tietê. Água poluída no meio da cidade de São Paulo. Na paisagem, Vázquez reconheceu o rio Bogotá, que passa próximo de onde o artista mora e sofre das mesmas condições. Leonel Vázquez é um dos artistas que participaram da 36ª Bienal. Ele expôs a obra Templo da Água, Rio Tietê, onde criou numa sala à meia luz um espaço onde a água limpa do rio Tietê é a protagonista. Ele contou em uma entrevista pra gente que ao ver o Tietê como um lugar em que são despejados esgotos e resíduos, lembrou-se do rio Bogotá, mas também do Tâmisa na Inglaterra e de outros tantos rios do mundo. Es una condición casi que de una contemporaneidad planetaria y que habla de la manera en la que la colonización pues se vio transformada por unos modelos de una economía global.
Ele está dizendo aí que fomos ensinados a ver os rios apenas como lugares para extrair o que pode ser lucrativo e jogar neles aquilo que não precisamos mais. As consequências disso, Leonel acompanhou bem de perto quando começou a frequentar a faculdade em Bogotá, capital da Colômbia, e tinha que atravessar diariamente o lugar onde as águas poluídas desembocavam. Yo tenía que atravesar cada vez que iba a Bogotá por enfrente del embalse del Muña, que es el lugar a donde llegan las aguas contaminadas, y pasar cerca al río Bogotá todos los días. A transformação das águas é rápida. Em um trecho muito curto, ela passa de cristalina para um depósito de sujeira. 20 minutos de distancia en carro, o sea, como el agua nace y el agua se transforma en un estado delicado de salud. A muitos quilômetros dali, na Bahia, tem alguém que viveu algo muito parecido. Como eu disse no começo, a gente está aqui aproveitando as estradas e histórias que a Bienal apresentou para criar cruzamentos com experiências de outras pessoas que admiramos e que ressoam na vida de muitos de nós. E tem um escritor que foi criado na periferia de Salvador e que cresceu observando de perto o descaso com as águas da cidade. A gente está falando de uma memória de infância de quando ele era garoto e a cidade já tinha mais de 1 milhão de habitantes. E os rios estavam mortos praticamente, né? Eram rios que viraram grandes esgotos. Eu lembro que eu não achava que aquilo era um rio, que aquilo tinha vida. Eu achava que eram coisas mortas. Você ouve aqui o Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, que foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti em 2020, entre outros. Se pudessem tirar do horizonte da cidade, eu ficaria feliz, porque eu não compreendia que aquilo eram rios, né? Uma memória forte do Itamar é que a relação dele com os rios, desde a infância, é muito diferente da experiência que seu pai tinha. E meu pai, ele foi criado longe da cidade. A vida dele, pelo menos os primeiros 15 anos, um rio esteve muito presente, que era o Rio Paraguaçu, que é um rio que tem muitas histórias, né? Que é um rio que carrega a história de vida, de séculos de ocupação desse país, coisas boas e não tão boas. E ele tinha uma outra visão de rio, que se confrontava com essa minha visão daquela paisagem urbana, né? E eu cresci vendo esses rios e, ao mesmo tempo, querendo conhecer aquilo que ele falava, com tanto afeto, com tanto carinho, né? Que era um lugar de vida, era um lugar de distração, o lugar onde as embarcações transitavam, de onde vinha o alimento que alimentava a família. Muito antes de estrear na literatura, Itamar se formou em geografia e depois prestou concurso público, mas não é que não quisesse ser escritor. Quando eu era criança e eu já escrevia, eu deveria ter cerca de 9 anos. E minha mãe ficou um pouco decepcionada quando achou a quantidade de papel, de coisas que eu escrevia. Achou uma grande inutilidade. Eu acho que ela tinha razão, pelo menos naquele momento. Depois desse puxão de orelha, eu acho que a literatura virou um segredo para mim. A geografia, ele descobriria depois, era outro caminho para a mesma busca. No meu meio social não existiam escritores que viviam disso. Isso para mim era uma grande ilusão, para meus pais também, que são de outra classe. E aí, quando eu fui estudar numa escola em Pernambuco, que tinha uma pequena biblioteca, e eu era muito arredio, muito tímido na adolescência, e eu passava os intervalos e longos períodos nessa pequena biblioteca, e já não tinha mais livros de literatura para eu ler, e eu comecei a ler os livros de história e geografia. E aí eu disse, e a geografia me proporciona algo parecido com a literatura, porque está sempre me ensinando sobre as pessoas, sobre o mundo à sua volta, né? Ainda bem que Itamar não desistiu e nos presenteou com suas obras. Aliás, nessas histórias, os rios figuram com força de personagens. Esse é o caso do Paraguaçu e do rio da infância de seu pai, e por coincidência, muito perto de onde eu nasci. Na trilogia da Terra,
Composta por Torturado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo, as histórias se ligam pelo curso de águas que correm do sertão em direção ao mar. Em Torturado aparecem os rios Santo Antônio e Utinga, que correm da Chapada Diamantina em direção ao Recôncavo Baiano. Esses rios confluem no Rio Paraguaçu, cenário vivo do romance Salvar o Fogo, para mais adiante alcançar a Baía de Todos os Santos, em Salvador, onde se passa Coração Sem Medo. A minha avó paterna, ela retirava com outras mulheres, ele nasceu numa comunidade de ceramistas, o barro do rio para fazer panela, fazer prato, fazer cerâmica. Era uma fonte de vida, né? Aí eu, estudando geografia, estudando antropologia, eu percebi que eu tinha uma visão muito estreita da paisagem, do mundo, da vida. Então, eu percebi que para algumas culturas, o rio, a montanha, o sol, eram deuses, eram parentes, né? Eram pessoas. E essa experiência, para mim, ela foi reveladora. Eles carregaram significados que impediam que nós violássemos, depredássemos, né? Houve algum momento da história que a terra, o rio, as montanhas, a mata, os outros seres não eram recursos para serem explorados, dizimados, para servir a uma acumulação capitalista. Tudo era vida e a nossa vida dependia profundamente de tudo aquilo, né? Essa revelação para mim me colocou num outro lugar e colocou o mundo à minha volta num outro lugar também, onde é possível pensar numa reconexão. O que acontece nas minhas histórias é que, claro, as pessoas não pensam exatamente como essas muitas sociedades, porque todas elas foram atravessadas pela experiência colonial, pela história, por essa maneira predatória de se relacionar com o mundo. Mas algo muito íntimo ainda resiste nelas, que faz com que elas devotem algum sentimento, que queiram compreender a vida, o mundo, de outra maneira, compreender os rios, a mata, essa experiência de outra maneira. O artista colombiano Leonel Vázquez também usa o rio como personagem central em sua obra. Quando foi convidado para participar da 36ª Bienal, decidiu ir até a nascente do rio Tietê, onde a água ainda brota limpinha, e levar essa água cristalina para dentro de sua instalação chamada Templo da Água Rio Tietê. A obra fica dentro de uma sala escura, em que é possível ouvir o som produzido pelo movimento da água, que empurra estruturas furadas por onde passa o ar, criando um som semelhante ao de uma flauta. Com iluminação baixa, parece um convite para meditar. Cuando escuchamos las aguas, escuchamos la voz de algo esencial. El agua, desde que llegamos a este mundo, nos ha cuidado. El agua fue nuestro primer alimento y fue la primera medicina, fue el primer territorio. Llegamos y estuvimos en líquido amniótico en el vientre de nuestra madre. Para Leonel, um espaço que remete à água é um lugar acolhedor e de vida, que lembra a experiência de estar dentro do útero materno. É nossa primeira experiência auditiva final, o som da água. E a água usada na obra de Leonel vem da nascente do rio Tietê, em Salesópolis, interior do estado, onde o rio ainda é limpo e a água é potável.
A situação é parecida com a do rio Bogotá, que apesar de estar muito sujo na cidade, tem também sua parte limpa. Los acueductos están conectados a la alta montaña. De acá, incluso el lugar donde yo estoy todos los días, se toma el agua directamente de estas montañas. A água que eles bebem vem das montanhas, dos Andes, onde moram povos indígenas. Vale dizer que os instrumentos de sopro que Leonel resgata em seu trabalho são típicos da região. Leonel conseguiu unir em sua obra a natureza e a cultura do seu país, como fez Itamar com o rio Paraguaçu, onde vive a família ceramista de seu pai. Elas carregam a identidade, né? Que é a nossa identidade ameríndia, que é a nossa identidade africana, da diáspora, que é a nossa identidade ibérica. Então, carrega uma confluência de experiências que faz dessa louça um objeto de arte valorizado. Ou seja, a mesma arte nasce desse lugar, né? Os tons de terra que essas louças, essas panelas têm, ele é visto ali, talvez seja visto em outro lugar, mas só tem ali por enquanto. E que Itamar conheceu melhor quando começou a viajar o país pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Já era uma história do meu pai, mas a tradição ficou. Então, quando eu fui trabalhar no campo, por diversas vezes eu encontrei essas ceramistas, essas louças na beira da estrada para serem vendidas, né? Que é uma arte em colaboração com o rio, com a natureza, né? Está ali retirando. Nunca é em larga escala, é uma coisa, né, que é retirada e pensada, enfim. E também a importância da terra para transmitir essa cultura. Não existe vida sem o chão que a gente pisa, que a gente se levanta, o lugar que moramos, que habitamos, quer seja no campo, essa terra que está em disputa ainda, quer seja na cidade, que também é um território em disputa. As pessoas não habitam por igual, né? As pessoas estão confinadas em guetos, em espaços, muitas vezes que elas não decidiram, não escolheram, mas que a sua capacidade, aquilo que foi possível, são aqueles espaços, né? Eu comecei a pensar a terra, o chão, como uma extensão do nosso corpo. Não existe vida sem esse chão. Em tempos de mudanças climáticas e de domínio dos algoritmos e de aceleração extrema do mundo, a arte faz sua parte em refletir e reconectar com o que temos de essencial. Leonel, assim como Itamar, prioriza a interação com a terra e a água em sua obra e na vida. Ele conta pela experiência com os rios que visitou que é preciso entregar nosso corpo ao tempo da natureza. Al entregarle nuestro cuerpo en un espacio como estos, al cantar, al sonar, al vibrar y resonar de estas aguas, pues es lo que estamos haciendo es poniéndonos en la agenda y en el propósito de este saber de las aguas y trabajando un nuevo orden desde el territorio y la ecología del cuerpo. Entregar nosso corpo para os cuidados da água e tentar conectar novos saberes, propostas que a arte faz muito bem. Acho que a sensibilidade do artista coloca ele nesse lugar quase profético. Talvez essas representações indiquem uma mudança no nosso tempo, das pessoas quererem se reconectar com o mundo, com o sagrado, com as coisas à sua volta. E aqui eu encerro nosso primeiro episódio da segunda temporada do Em Obras, podcast da Fundação Bienal de São Paulo. Fique ligado, toda semana tem episódio novo. No próximo, a conversa continua agora em torno daquilo que a gente herda, constrói e carrega no corpo e na memória. Eu recebo a psicanalista Maria Homem para falar sobre a força das histórias familiares e sociais que atravessam gerações. E converso também com a artista Ana Highlander Martes dos Anjos, cujo trabalho parte da história da sua própria família para pensar casa, território e ancestralidade.
em uma instalação que atravessa os 3 andares do pavilhão da Bienal, ela reconstrói, a partir de fragmentos, a casa de seu bisavô. Histórias que mostram como o passado não fica para trás. Ele continua agindo, transformando e criando outras possibilidades de futuro. Até lá! A segunda temporada de Em Obras tem narração de Xênia França. A pesquisa, reportagem e roteiro são de Laura Ming. O tratamento de roteiro é de Laura Kapelushnik. Coordenação de Lígia Carriel e Laura Kapelushnik. Produção executiva de Lígia Carriel. O desenho de som e montagem são de Mariana Romano. Gravação e supervisão de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora da Epidemic Sound. A gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. O podcast é uma coprodução do UOL com a Fundação Bienal de São Paulo. Esta temporada do podcast Em Obras é um projeto realizado com recursos do Fomento CUT SP PROAC, programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas.